E aí, meus queridos, tudo bem? Louvamos a Deus por mais esse privilégio de meditarmos na palavra dele. Essa palavra que se renova todos os dias. Essa fonte inesgotável de vida. E no dia de hoje, gostaria de meditar com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 16. Essa é uma história bem conhecida da Bíblia. A Bíblia fala de um filho, ou filho pródigo, o filho mais moço, que decidiu pegar toda a sua herança, tudo aquilo que ele tinha direito e se jogar no mundo. Essa é a verdade. A partir do versículo 11, eu gostaria de ler, diz assim: Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Então aqui começa uma história, querido, uma trajetória na vida desse filho. E eu me perguntava, o que fez este filho querer a sua herança e se jogar no mundo, e ir para o mundo? O que fez esse filho querer sair da presença do pai? E existem muitas respostas para isso e nós podemos deduzir algumas coisas que esse filho tinha na sua mente. Talvez por ser muito novo e estar numa fazenda, ou tinha amigos que o chamavam, o convidavam, e ele queria experimentar, ou queria saber como era. Enfim, existem muitos motivos que fazem uma pessoa a sair da presença do Pai para ir para o mundo, para querer experimentar o mundo dos prazeres da carne. Mas, assim como esse filho ele tinha um tesouro, ele tinha uma herança que o pai poderia lhe dar, nós também temos um tesouro, meu querido, que é o dom da vida. Essa preciosidade, isso que Deus ele soprou em nós, esse fôlego de vida, essa alma vivente que Deus nos fez. Deus nos deu uma vida. E eu fiquei pensando, assim como num baú cheio de tesouros, existe ali muitas preciosidades de várias formas e tipos, cordão, pulseiras e brilhantes e diamantes. Nesse tesouro que é a vida que Deus também nos dá e nos deu, também existe algumas preciosidades. E uma preciosidade em particular que me veio à mente é o livre-arbítrio. É esse direito de escolha que Deus ele nos deu. Que nós não fomos feitos marionetes. Deus ele nos deu o direito de escolher, tanto que você pode ir e vir. Você pode sair da presença do Pai se você quiser, ou você pode estar na presença do Pai se você quiser. Mas uma coisa é certa, foi o Pai quem te gerou. E isso vai sempre prevalecer na sua vida. Você foi gerado em Deus. E por mais que você queira sair da presença dele, por mais que você queira gastar tudo que você tem, que ele te deu, fora, no mundo, esse desejo pela companhia do Pai sempre vai existir no seu coração, sempre vai existir na sua alma. Porque além de você ser carne, além de você ser originado do pecado, você também é espírito. Deus ele soprou em você o fôlego de vida, o espírito. O fôlego dele te fez alma vivente. Então é impossível você encontrar, você ser completo, ou buscar o prazer, a felicidade plena no seu espírito, neste mundo, longe da presença do Pai. Então, essa sede por Deus, esse desejo por Deus sempre vai existir. Mas vamos lá. O Pai lhe deu aquilo que lhe cabe. Ele pediu a sua herança, o Pai lhe deu, e ele foi para o mundo. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante
e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E é isso que acontece, não é verdade? Você está na presença do Pai e às vezes alguém convida, te faz um convite, vamos, você é muito novo, você tem que aproveitar a vida. E a carne sempre lutando contra o espírito, porque essa guerra ela existe. E às vezes você acaba cedendo à carne, ouvindo os desejos da carne, esses sentimentos que aí estão dentro de você. E você aceita esse convite e vai, por um convite de alguém, quem sabe. Ou fica olhando aquela falsa tristeza, aquela falsa alegria, porque você acha que as pessoas que estão se drogando, bebendo, dançando, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que é bom. Todas essas coisas, meu querido, são muito boas, mas sabe para quê? Para a nossa carne. Somente para a nossa carne. E é bom, é agradável aos nossos olhos, à vista, é muito bom. E por isso a necessidade de nós estarmos buscando o prazer na lei do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Pai e não participamos da vida com o Pai, não participamos de tudo aquilo que o Pai ele tem para nos dar, dando vazão à carne, ou seja, você fica em cima do muro, você está na casa do Pai, mas está com o pezinho no mundo. Está na casa do Pai, mas deseja estar no mundo. É sacrifício para você estar na casa do Pai. Quando isso se torna frequente na sua vida, quando você está na casa do Pai, na presença do Pai, e isso é um fardo para você, é muito difícil estar na casa do Pai para você. Isso se torna um fardo e a carne sempre vence e você está sempre praticando, cedendo os prazeres da carne. Sempre, sempre. E não existe um crescimento espiritual, não existe um avanço espiritual na sua vida. Então, o salmista no Salmo 1, ele nos ensina a buscarmos esse prazer na lei do Senhor. Ele diz que bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, enquanto você não tiver esse prazer na lei do Senhor, em buscar a lei, em se alimentar da palavra de Deus, eu tenho certeza que no início vai ser muito difícil. Mas depois que você pegar o gosto, depois que você entender, depois que você alimentar o seu espírito, ele vai se tornar mais forte. É o lado mais, é o que você mais alimentar, é o que vai prevalecer, querido. Se você alimenta o seu espírito, através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão, o seu espírito vai estar pronto. Mas se você alimentar a sua carne, sempre alimentar a sua carne, querer sempre os desejos da carne e ceder, a sua carne sempre vai prevalecer na sua vida. Assim tem vivido muitas pessoas na presença do Pai, que não conseguem se firmar, não conseguem estar prontos, porque a própria palavra diz que o Espírito ele sempre está pronto, o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Talvez a sua desculpa seja essa, mas a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Então a palavra de Deus ela é completa em tudo. Então esse filho, ele dissipou tudo aquilo que ele tinha dissolutamente. Foi para o mundo e gastou. Quem sabe você está aí agora gastando tudo aquilo que você tem no mundo. Torrando tudo aquilo que Deus te deu. Torrando o seu livre-arbítrio. Torrando a sua liberdade. Torrando o seu corpo
que a Bíblia fala que é imagem e semelhança de Deus, que a Bíblia fala que é templo do Espírito Santo. Você esteja agora aos trapos já. Essa pode ser a sua situação neste momento. Mas eu tenho uma notícia tão boa para te dar hoje. Deixa eu continuar essa leitura. A Bíblia fala que depois de ele ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. O mundo vai ter sempre essa fome de Deus, querido. Esse mundo ele está sedento, não tem como. Esse texto fala que uma grande fome sobreveio sobre aquele país. Mas esse mundo sempre vai ter fome de Deus, sede de Deus, fome da palavra. E esse não é o lugar para você. Você está num lugar onde as pessoas estão passando fome, onde as pessoas têm necessidade de Deus. Você saiu de um lugar onde tinha alimento, onde tinha abundância, para ir para um local onde passa fome e necessidade. Você está no lugar errado. Esse não é o seu lugar. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Essa parte da Bíblia também me remete a uma outra coisa. Quando as pessoas estão no mundo, elas tentam se saciar de todas as maneiras, de todas as formas. Elas deixam de fazer uma coisa e vão para outra. Deixa eu te dar esse exemplo. Começa a beber uma cerveja, se embriagar, e a cerveja já não é mais o suficiente para o seu corpo. E daqui a pouco começa a misturar na cerveja uma outra bebida e se torna um pouquinho mais forte. Daqui a pouco aquilo já não vai fazer mais sentido. E daqui a pouco não é mais a mistura, já é aquela bebida forte, pura. E assim vai, querido. É o mundo tentando te saciar da fome que você tem por Deus. É o mundo tentando satisfazer essa necessidade que você tem pelo seu Pai, pela presença amada do seu Pai. Isso é muito forte. Você pode percorrer muitos caminhos, mas não adianta. Essa sede, esta fome vai sempre estar latente no seu coração. A sua barriga vai estar sempre roncando. É aquela fome insaciável por Deus que você não consegue. Talvez buscando as melhores coisas dessa vida, no dinheiro, no sexo, nas drogas. Mas isso não é o suficiente, querido. Isso é só na carne. No seu espírito, na sua alma. Quem mexe é só o Senhor, é só Ele que alimenta. É só a sua palavra, é só o Espírito Santo. Você nunca vai voltar quem você era se você não voltar para a casa do Pai. Não adianta, não tem outra verdade. E ele desejava se alimentar, querido, daquelas bolotas que ele servia para os porcos. Porque alguém tentou dar um emprego para ele, sabe? Ele estava passando fome, ele tinha gastado tudo que ele tinha. E alguém lá daquela cidade, daquele mundo, disse: olha, vem cá, eu vou te dar um trabalho. Alimenta esses porcos aqui, ó. E ele foi alimentar os porcos. Naturalmente, o que ele ganhava era nada. Ele desejava se alimentar das alfarrobas, como diz a Bíblia, ou das bolotas, da lavagem que os porcos comiam. Olha que ponto você chegou. Olha que fundo do poço que você chegou. Se lembra da mesa farta? Se lembra dos alimentos que você comia na casa do Pai? Está lembrado como tinha fartura, abundância? E agora você está aí. E aí? Qual vai ser o seu fim se você continuar? Vai continuar buscando alimentar a sua alma com coisas inúteis?
com prazeres fúteis, não tem como, meu querido. Não tem como. A Bíblia fala que ele caindo em si, cai em si, cara. Volte. Raciocine, pense. Ele caindo em si disse assim, ó: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ou seja, até mesmo aquelas pessoas que trabalhavam para o seu pai tinham fartura. E ele, sendo filho, estava ali naquela situação. Mas esse jovem moço, apesar de ter tomado essa decisão de sair da casa do pai, ele foi inteligente. Ele foi inteligente. Ele disse assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele foi inteligente. Ele sabia que mesmo estando somente perto do pai, não ser tratado como filho, ser somente um trabalhador do pai dele, ele não mais passaria fome, ele não mais teria necessidade. E é isso que você está pensando aí neste momento. Na presença do pai eu tinha muitos problemas, mas eu não passava fome. Eu não tinha necessidade de nada. Porque a Bíblia não fala, querido, o que esse filho passava, quais os problemas que ele tinha lá, eu não sei o que ele sentia. Nós podemos imaginar e trazer essa revelação para nós. E talvez você pense assim: eu estava cansado de ficar na casa do pai. Mas eu digo uma coisa para você, mesmo cansado, mesmo passando por tantos problemas ou por tantas privações, negando a si mesmo, cedendo algumas coisas, porque quem sabe ali o pai ensinava algumas coisas para ele e ele não cedia. Meu filho, você tem que ser assim, meu filho, você... Porque quando estamos diante do pai, o pai ele nos ensina, ele nos instrui no caminho. E talvez ele cansado, estou cansado disso, me dá aqui a minha herança que eu vou embora. Talvez tenha sido essa a atitude desse filho pródigo. Mas ele reconheceu ali que mesmo na presença do pai, passando por tantas coisas, seria melhor do que no mundão, do que vivendo dissolutamente. E essa mensagem que eu tenho para você, querido, neste dia, é melhor estarmos na presença do Pai, sermos ensinados, sermos confrontados pelos seus mandamentos e ensinamentos, do que lá no mundo vivendo dissolutamente. Você na presença do Pai, você vai ter o apoio do seu Pai. Você vai ter o carinho do seu Pai. E esse filho pródigo, ele sabia quem esse pai era. Se tem algo que eu noto também nesse filho mais novo e moço, é que ele conhecia a natureza do pai. Ele sabia que se o pai pedisse a ele a sua herança, o pai lhe daria. Ele tinha uma certa intimidade com o seu pai. Dá-se a entender, lendo a palavra. E essa pode ser a sua situação. É melhor estar na casa do pai, meu querido. Volte. Volte. Seja inteligente. Meu convite neste dia é para que você seja inteligente. E as pessoas inteligentes, elas tomam uma decisão. Você vai esperar o seu coração decidir? Você vai esperar a sua carne mandar? A sua carne, meu amado, a sua carne só quer ver a sua destruição. A sua carne tem sede é pelo pecado. É isso que a sua carne pede, é isso que o nosso
coração pede. Você vai esperar? Seja inteligente. Volte para a casa do Pai. Volte. Engula o seu orgulho. Talvez seja isso que esteja te impedindo. Eu estou com vergonha. Eu estava lá, fazia tudo na casa do Pai, eu participava em tudo com Ele. Eu estou com vergonha, o que as pessoas vão dizer? Muitas pessoas vão dizer muitas coisas, mas você vai deixar de estar perto do Pai por causa das pessoas? Seja inteligente, meu moço, meu rapaz, minha jovem. Seja inteligente. Tome essa decisão de voltar. Quão fundo você vai ir para que você precise voltar? Eu acredito que quanto mais longe você estiver, mais difícil vai ser de voltar. Quantas marcas você já vai querer ter no seu corpo para que você volte? Quantas marcas na sua alma? Volte. Essa decisão é você quem tem que tomar. Volte depressa. Volte depressa. E ele falou assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos seus trabalhadores. Nós notamos aqui também um arrependimento genuíno da parte dele. Ele se arrependeu de ter saído da casa do pai. E levantando-se foi para seu pai. E vinha ele de longe. Quando seu pai o avistou, Deus, ele está te vendo. Deus, ele vê você, rapaz. Deus, ele está te vendo. Sempre esteve olhando para você. E talvez pensando lá no alto: quando é que esse meu filho vai acordar? Quando é que esse meu filho vai tomar uma atitude inteligente e vai voltar? Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É isso que Deus vai fazer com você. Deus, ele vai te abraçar e vai te beijar, porque é isso que um pai terreno faz com o filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. O Pai sempre vai estar te esperando. Sempre vai estar te esperando, sempre. Mas você precisa voltar, querido. Você precisa voltar, tomar essa atitude de voltar. Não pense que você está seguro onde você está. Você não está seguro. E compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Nada que você faça, nada vai te fazer deixar de ser filho. Você vai ser sempre um filho de Deus. Um filho que, em algum momento, se desviou do caminho. Mas você é filho, querido. Não deixe ninguém te chamar de bastardo. Não deixe ninguém falar que você é outra coisa a não ser filho. Você é filho dele. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu-o e põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado e matai. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vai haver uma grande festa nos céus quando você voltar. Uma grande festa. O Pai te espera de braços abertos neste dia. Não pense que Ele vai te esperar com julgamentos, dizendo tudo que você fez, tudo que você praticou. Não. A partir do momento que você se arrepender e voltar, Ele vai colocar um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, a melhor túnica, vai te dar roupas novas. Vai retirar essa roupa manchada pelo pecado, por tantas coisas que você praticou e fez, e vai te dar vestes brancas, vestes novas.
Aleluia! E você vai estar novamente na presença do Pai. Volte depressa, porque o Pai te espera de braços abertos. E talvez quando você estiver lá, o Pai, na presença do Pai, o Pai te receba, haja festa, esteja acontecendo uma festa maravilhosa. Mas talvez aconteça isso que eu vou ler para você agora. Ora, o filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão. O teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Seu pai, porém, saindo, procurava conciliá-lo. Isso aqui, amado, é o que acontece com muitas pessoas que estão na casa do Pai e se acham melhores que você que está longe da casa do Pai, que julgam você às vezes porque você está longe da casa do Pai. Não deixe que essas pessoas te impeçam de voltar. Não deixe que essas pessoas te entristeçam. Porque esse irmão que estava ali na casa do Pai nunca tinha saído. Vivia com o Pai. Ele teve essa atitude de julgar o seu irmão, que estava longe, que fez tantas coisas erradas, e voltou arrependido, querendo novamente o colo do Pai. E assim pensam muitas pessoas nesse mundo. Como pode uma pessoa que matou, roubou, estrupou, querer alcançar o perdão depois de ter feito tantas coisas erradas? Não existe impossibilidade para o perdão de Deus, limite para o perdão de Deus quando o arrependimento ele é genuíno. Não existe. É por isso que Deus é Deus e nós somos meros seres humanos. Você não é capaz de pensar como Deus. Ele mesmo fala que os pensamentos dele são mais elevados. E às vezes nós tomamos essa atitude de querermos tomar o lugar de Deus. Sabe? De tomar o lugar do Pai, mas nós somos filho. Nós não somos... Nós não somos pai. É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta. Então seja filho que você vai ser abençoado. Seja um filho que esteja na presença do Pai e desfrute daquilo que o Pai ele te deu. Deus ele te deu liberdade, Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu vida e abundância, toda essa vida que você desfruta na presença do Pai. Toda boa dádiva, tudo que vem à sua mente que você gostaria de fazer aí, mas você não faz porque, eu não sei, eu não entendo. Mas quando alguém toma uma atitude de fazer, como esse filho, ele teve, de reconhecer, de, participar da misericórdia do Pai, do perdão do Pai, você olha e critica, você olha e julga, como sendo o dono da verdade, uma vez que você e eu somos também pobre, cego, miserável e nu, totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Essa é a verdade. Então é uma diferença muito grande entre esse filho que foi e esse filho que estava ali. Que coisa, né? Esse filho que errou, que saiu, errou. E esse filho que estava dentro da casa do Pai, na presença do Pai, errou também. Cada um ali sofrendo as suas consequências, lidando com os seus erros. Então ele não queria entrar. E ele disse assim, há tantos anos eu te sirvo, Pai, sem jamais transgredir uma ordem tua.
e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Mas o cabrito estava ali, queridos. Estava ali para ele comer. Estava ali para ele se regozijar com os amigos. Ele não pegou esse cabrito, matou, não pediu ao pai porque não quis. Você que está na presença do Pai, sente falta de algo na sua vida? Precisa de alguma coisa? Peça ao seu Pai, meu querido. Peça para Ele está aí. Ele é o dono de tudo. E você está na casa do Pai, você está na presença do Pai. Não fica olhando aquele que pediu, não fica olhando aquele que tem. Porque pediu. E você, porque não pediu, não tomou uma atitude, está aí fazendo bico porque o Pai não deu para você. Você precisa pedir. Você sabe o que a Bíblia fala sobre em você pedir? Pedir, dá-se-vos-á, meu amado. Pede, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Nós precisamos contar para Deus, precisamos falar com Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Existem pessoas frustradas dentro da casa do Pai, vivendo uma vida frustrada, porque não sabe os direitos que tem diante de Deus. Deus ele quer colocar muitas coisas nas nossas mãos, mas nós precisamos pedir a Ele. Nós precisamos ter esse relacionamento com Ele, para que Ele nos dê aquilo que nós precisamos. A impressão que se dá é que esse filho mais novo, ele tinha um relacionamento com o pai. E esse filho mais velho, ele vivia longe, só fazendo lá o que precisava ser feito. E não tinha comunhão nenhum com o pai. Como pode? Mas, se nós pararmos para pensar, Deus ele tem muitas coisas para colocar nas suas mãos, nas minhas mãos. Mas precisamos estar ligados nele, precisamos estar conectados com ele. Sabe? Sendo moldados por ele. Porque se tem algo que Deus vai fazer também, é entregar cada coisa que nós precisamos no seu tempo. Porque Ele nos conhece, sabe aquilo que precisamos e sabe quando somos ainda imaturos ou não. Isso é uma verdade. Mas você tem que estar conectado com o Pai. Vindo, porém, esse filho que aí tá, vamos lá. Então ele diz, há tanto tempo eu estou te servindo e você nunca me deu nada para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Tu mandaste matar esse novilho cevado. Mas, querido, olhando com os nossos olhos carnais, realmente é um absurdo. É um absurdo. Com os nossos olhos carnais. Existe sempre o lado bom das coisas. Existem pessoas que só olham o lado ruim das coisas, já viram? Já viram isso? Se tem aquele pôr do sol lindo, maravilhoso, e abaixo tem um brejozinho, ele é incapaz de olhar aquele pôr do sol, ele vai enxergar o brejo, ele vai enxergar a lama. Existe sempre o lado bom das coisas. Sempre existe o lado bom. Se você parar, você vai ver esse lado bom. E essas pessoas geralmente costumam ser pessoas ingratas, querido. Essas pessoas que olham o lado ruim das coisas. Para ela nunca está bom. Ela nunca está satisfeita com nada. E se existe algo terrível, é a ingratidão na vida de alguém. Ela nunca está satisfeita com nada. Você pode trazer o mundo para ela, mas ela vai dizer que é pouco. Será que esse filho era ingrato? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. E aí? Tudo que é meu é teu. Tudo que é do Senhor pertence a você. Tudo que é do Senhor pertence a nós. Basta tão somente andarmos com Ele, ouvirmos os ensinamentos dEle. No tempo oportuno, Ele vai entregar nas nossas mãos. E você pode ser participante do reino de Deus. Você já é participante do reino de Deus. Então usufrua de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Mas você, pródigo, você, filho,
rebelde, que saiu aí dissolutamente. Papai te espera. Papai te espera. E se algum dos meus irmãos olharem para você de cara feia, enquanto você estiver na casa do Pai, festejando, se regozijando, você esquenta com ele não. Ele precisa ser tratado pelo Pai. Se ele falar que é melhor que você porque você saiu e agora voltou, e aí, agora voltou, você vai arrepender. Esquenta com ele não. Ele precisa ser tratado pelo Pai e vai ser. Mas sabe que vai ter muitos filhos ali que vai festejar com você, que vai se alegrar com você, que vai se regozijar com você, porque você estava morto e você reviveu. Você estava perdido e você foi achado. E esse pai falava assim para esses filhos, para esse filho que não ficou satisfeito: entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh, meu querido, nós queremos abraçar você. Eu quero abraçar você. O Espírito Santo quer abraçar você. Volte, porque o Pai está te esperando. Volte, porque estamos te esperando. Engula tudo, orgulho. Esqueça o que as pessoas vão dizer, pensar. Venha da maneira que você está. Talvez você fale assim: deixa eu primeiro agir. Não, você não vai conseguir. Volte do jeito que você está. Todo sujo, maltrapilho, machucado, ferido. Volta. Quando você chegar na casa do Pai, Ele vai tratar de você. Ele vai curar suas feridas. Ele é o remédio para você. É dele que você precisa. Meu Deus, será que todo dia vai ser assim? Mas volte. Volte, porque o Pai te ama, sempre te amou. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.